Boa tarde para quem está entrando aqui no perfil da Casa Absurda. Nessa tarde de terça-feira. Vou pedir que me digam se o áudio está ok. Esses minutinhos servem enquanto o Instagram vai avisando os seguidores que estamos ao vivo. A gente vai testando aqui o som, o áudio. Tá tudo ok para quem tá ouvindo. Agradecer pela presença aí de quem tá entrando. Hoje temos uma live especial com uma convidada mais do que especial da nossa Casa Absurda. Para quem não conhece ainda, a Casa Absurda é um espaço cultural de 2 grupos de teatro aqui de Fortaleza. No caso, eu faço parte do grupo Pavilhão da Magnólia e o outro grupo é a Companhia Prisma de Artes. Eu sou Silviane Lima, sou atriz, produtora do grupo de teatro Pavilhão da Magnólia e hoje eu vou comandar essa live que tem uma convidada muito especial e muito querida por todos da Casa Absurda. Então, alô aí, eu sei que ela já está aí, nossa convidada. Dá um alô aí para quem tá chegando. Cláudio, Ariadne, Raíssa, Cleia, Teine. A Casa Absurda, a gente tem uma programação, por enquanto, que está sendo online. Devido à pandemia, o nosso espaço está fechado desde o dia 15 de março. Lá o espaço lá que nós temos a casa tem programação tanto de teatro como de dança, como de os shows musicais também. E a nossa sala resolvemos transformar numa galeria, numa pequena galeria. Desde o início, quando criamos a Casa Absurda, nós do Pavilhão e da Prisma, nunca pensamos em ser um espaço somente de teatro. Então, desde o começo, quando a gente foi ajeitando cada espacinho, colocando cada coisa, a gente sempre teve essa vontade de ampliar as parcerias que já tínhamos na cidade, tanto com artistas de música, como da dança, como das artes visuais. E aí veio a ideia dessa galeria absurda, que fisicamente ela acontece na nossa sala, e resolvemos convidar uma artista muito especial aqui do Ceará, porque ela é de Quixadá. Nossa querida Raíssa Cristina. E ela topou na hora, assim, foi massa, porque ela topou na mesma hora pegar com muito afinco essa curadoria da galeria. A Casa Absurda inauguramos em novembro de 2018. E de lá para cá fizemos umas 5 exposições presenciais. Né? Em 2020 a gente estava planejando como seria a primeira exposição do ano. Foi quando a pandemia, né, chegou e resolvemos transportar essa galeria presencial para uma galeria virtual. E Raíssa continuou nessa função, disse, claro, vamos seguir, vamos fazer essa galeria virtual. E a galeria está aí desde maio, desde o dia 12 de maio, todas as terças temos um artista local, um artista cearense, quando não é cearense é radicado no Ceará, com obras incríveis. Então toda terça a gente compartilha aqui as obras dos artistas e tem um comentário que a Raíssa com muito carinho faz de todas as obras.
Então, isso tem sido um sucesso muito grande aqui no perfil. A gente já teve muita gente legal que passou por aqui. E hoje resolvemos fazer essa live especial com a nossa convidada, vou já chamar ela, para falar um pouquinho desse pensamento dessa curadoria. Como é para ela esse desafio de estar junto com pessoas aqui de teatro, num espaço totalmente independente aqui na cidade. Para quem não sabe, a Casa Absurda não tem nenhum incentivo privado, de nenhuma empresa direta privada, também nenhum incentivo público direto. Por isso, é muito importante toda essa movimentação que estamos fazendo nas redes sociais. É uma maneira da gente deixar o espaço vivo, torná-lo ainda mais conhecido, fazer chegar em outras pessoas, para além da classe artística. E estamos com uma campanha de arrecadação. Durante toda essa programação online, a gente também está fazendo uma campanha de arrecadação para recursos. Então, mesmo sabendo que nesse momento de pandemia está sendo tão difícil financeiramente para muita gente, principalmente para os artistas, nós artistas fomos os primeiros a parar de trabalhar, certamente vamos ser os primeiros a voltar a trabalhar normalmente. Então, a Casa Absurda, com as suas atividades paradas, a gente teve que abrir essa campanha virtual aí que tá, no link está na bio, então quem quiser ajudar, quem puder ajudar financeiramente, a gente também já faz esse pedido. E quem não puder, já ajuda muito se compartilhar as programações, compartilhar também a vaquinha que está lá aberta, que de alguma maneira vai chegar em alguém que possa ajudar. Eu não vou mais falar, tô só aqui enrolando, enquanto o Instagram avisa aos seguidores que estamos online. Vou chamar, então, a Raíssa. Nossa live é curtíssima, a Raíssa certamente tem muita coisa para contar. Então, eu vou chamar aqui Raíssa Cristina, nossa convidada. Raíssa é cearense natural de Quixadá, artista visual e escritora. Reside em Fortaleza, onde cursou o mestrado em artes do Instituto de Cultura e Arte da UFC, investigando o desenhar e as poéticas na criação de mapas de percursos errantes de jovens skatistas na cidade de Fortaleza. É autora de livros, dos livros Mensagens Enviadas Enquanto Você Estava Desconectado. Ela tem um livro chamado Danza e integra a antologia de contos Literatura BR, da editora Moinhos, de 2016. Raíssa, cadê você? Vem aqui. Tô aqui solicitando, tá bom? Está entrando aqui para participar dessa live especial. Raíssa. Oba! Tudo bom? Tudo bom, Silviane? Eu fiquei me sentindo ouvindo essa apresentação. Você falou tantas vezes a palavra especial que eu fiquei assim só. Você está comandando a live especial, Tempo de explodir. Olha, eu tô super Ai, nervosa, querida, que alegria. Porque Jota Deixa de sabe que é história. o rapazinho das artes visuais da Casa Absurda, né? Mas ele disse, não, quero uma live comandada por mulheres, vamos lá botar essas mulheres. Pois tá bom, vamos lá falar com a Raíssa, que pra mim é uma honra. Muito obrigada por você ter topado. Amiga. Não, é uma alegria, você né? sabe. Sim, vamos conversar. Vamos contar assim, desses 1000 projetos que eu sei que você tem. Mas primeiro eu queria muito que você falasse um pouquinho, assim, também falasse, se apresentasse. Eu fiz uma breve apresentação, mas também foi ótimo. É bem legal que você fale também de você, o que é que você está fazendo, de onde você veio, como começou esse talento, assim, eu que sou uma fã das coisas que você faz. Então, assim, conta um pouquinho de como começou essa trajetória tua enquanto artista. E até a gente chegar nessa parceria, que eu espero que se estenda por muito tempo, nessa parceria aqui com a Casa Absurda. Conta aí um pouquinho pra gente. Vou dando um oi aqui para quem tá chegando, né? Pra galera não dispersar. Oi, gente, boa tarde. Silviane, esse momento assim que a gente entende, que a gente começa a se apresentar enquanto artista, é realmente
um marco, né? Porque eu acho que fazer mais ou menos o que eu faço, que tem a ver com esse trabalho com palavras e com desenho, com as linhas, esse modo de observar, é algo que está comigo desde sempre, né? Mas eu acho que o momento em que eu passei a me dizer artista foi talvez quando eu comecei estudando letras, adorava o curso, mas lá eu não me sentia à vontade para me dizer escritora ou poeta, sabe? Sim. Essa coisa às vezes que acontece na academia, era o curso da UES, era Letras Português, a gente teve professores maravilhosos, mas havia muito uma série de preconceitos de que, por exemplo, uma escrita em primeira pessoa, esse tipo de autonarrativa, né, escritas de si, que seriam próximas a uma coisa de diário, isso não é exatamente literatura, ou isso não cabe enquanto conto, enfim, veio um monte de regras que naquela idade, eu tinha 17 anos, eu ficava me sentindo tolhida, assim, me faltava coragem de dizer, eu escrevo, né? Então, assim, não foi nesse momento que eu me coloquei dessa forma. Quando eu fui para as artes visuais, eu entendi melhor a minha relação com a literatura, e quando eu fui estudar cinema, eu me disse artista visual. Então é interessante como parece que a gente precisa estar um pouco estrangeira daquele lugar para se dizer, né? Então eu acho que esse momento de me afirmar enquanto artista também tem muito a ver com o fato de eu entender a história da minha avó, por exemplo, que ela era compositora, ela escrevia algumas peças, escrevia poemas, mas ela, no contexto ali do interior, do sertão, né, na década de 30, 40, 50, ela não teve liberdade nenhuma, muito pelo contrário, né? Meu avô não queria que ela ficasse tocando, né, nos lugares, então ela passou a pintar para dar de presente algumas telas para as primas, então nada do que ela fez chegou de fato a ser conhecido. E depois isso se perdeu, sabe? Assim, ela morreu jovem, então assim, entender a história dela e pensar que tantas mulheres, né, nossas antepassadas, que tinham esse poder de criação, foram silenciadas, que é algo assim que a gente sabe muito bem, né? Mas assim, saber que essa era minha avó, né? Saber bem da história dela, ler cartas dela, coisas que eu fui encontrando depois, isso me encheu de coragem, de energia para entender, não, eu tenho que dizer, eu sou artista, é isso que eu faço, eu vou dizer isso por mim, por ela e por tantas outras, né? Porque eu acho que começa aí, com isso de você se apresentar dessa forma, né? Ter essa coragem, que é um gesto de coragem, né? Sim, sim. Não, e Quixadá é muito inspirador, né? Aquela paisagem de lá, assim, assim, fico imaginando, assim, a sua avó ali naquela paisagem como uma inspiração também. Sim. Então, aí tu já tem uma veia de artista aí, né, nessa família. Tô sabendo que você andou por Quixadá esses dias, assim. Então é sempre bom, Sim, né, eu resgatar e voltar a esse passei. lugar de origem e acaba você voltando renovado de alguma forma, né? Sim, Assim, é os paparazzi, viu, que me contam. São os paparazzi. Muito bom. Silviane, eu nasci em Quixeramobim, mas vivi em Quixadá até os 15 anos. E Sim. hoje meu pai e minha mãe moram em Senador Pompeu, que é a cidade da família do meu pai. A cidade da minha mãe é Mombaça. Então, assim, essa região do Sertão Central, eu conheço bem, né? Eu me criei por lá. E tu falando assim de Quixadá e do que é que isso tem a ver, né, com a minha criação, fui olhar aqui os tópicos que tu tinha escrito para a gente conversar, e eu pensei como foi importante para mim essa relação com a paisagem mesmo, né? Quem conhece Quixadá sabe que é uma paisagem assim um tanto exótica, né? Muito bonito, é estranho, e para mim eu era bem míope, né? Eu tinha quase 9 graus de miopia. Eu fiz essa cirurgia, a cirurgia da correção, há alguns anos, mas até os 7 anos eu não enxergava direito, né? Via tudo. E eu acho que aquele exercício que a gente faz quando é pequeno, de ficar olhando para as nuvens e Sim. entender algumas formas, né? Alguns desenhos,
Isso eu fazia também olhando para as pedras em Quixadá, porque aqueles monólitos tem uma pedra que parece uma tartaruga entrando assim na terra, tem uma que a gente vê meio de perfil como se fosse o rosto de uma mulher, tem umas que parecem uns corpos exuberantes. Enfim, isso mexia a gente. Tem um poder de fabulação, né, nesse período da vida. Então, nesse imaginário infantil, né? Como ver aquilo total, como seres estranhos. Isso, então eu acho que o desenho, ele não é só esse registro da linha no papel, essa figura que a gente cria, né, no contato com o suporte, mas o desenho, ele tem tudo a ver com essa maneira de olhar e de perceber linhas no mundo, de perceber as configurações, as imagens. O desenho tem a ver com esse imaginário e esses desenhos que a gente cria, né, na cabeça enquanto ouve uma história, uma narrativa. Sim. Isso é desenho também, isso é desenhar, né? Ai, que lindo, Raíssa, essas coisas que falam. Eu fico pensando, porque é uma estrada, Quixadá, Quixeramobim, aquele percurso do Sertão Central, nós do Pavilhão passamos milhões de vezes já, eu já perdi as contas, assim. Nós que fizemos já diversas apresentações pelo interior e geralmente vamos de carro. E é uma cidade que eu gosto muito de passar e geralmente a gente passa por ela ou no final da tarde, né, ou pela manhã, porque é o percurso, o horário que mais ou menos fica bom de viajar. Eu tenho várias fotos daquela parte, assim. E toda vida que eu olho, eu imagino uma coisa completamente diferente, assim. E é muito legal mesmo de ver. Você vai imaginando e criando. E elas estão ali há milhões de anos antes da gente. Com certeza trazem muita história aí para contar também. Mas me fala, depois que você saiu de lá, tem tem esse mestrado aí que você andou fazendo umas pesquisas, tem esses livros. Conta um pouquinho depois dessa Raíssa que se descobriu artista, se afirmou quanto artista e esse envolvimento aqui com a cidade de Fortaleza, com outras pessoas. Conta um pouquinho também dessa trajetória aqui na cidade. Fortaleza para mim era estar na praia, né? Era essa sensação de atravessar uma avenida grande, ficar ali no meio, né? Entre uma via e a outra e sentir, na hora que passavam dois carros grandes em sentidos opostos, eu me sentia tão frágil, tão pequena ali, eu adorava essa sensação de cidade grande. Cidade grande para mim era isso, né? E eu adorava, então eu vim para cá primeiro, antes dos meus pais, dos meus irmãos, fui morar com a tia na Varjota, e eu fiquei encantada, assim, eu adorava essa sensação, essa certeza de que tinha muita gente ao meu redor, porque eu morava em Quixadá, mas assim, nas férias, nessas datas que a família se encontra, eu ia para o sertão, e o sertão é aquela coisa, né? Tudo muito distante, aquele vazio. Eu achava isso bonito, mas eu sempre gostei de estar no meio de gente. Então, saber que tinha muitas pessoas ali por conhecer ainda, isso assim me salvava sempre. Então, eu era uma pessoa muito alegre, assim que eu cheguei, empolgadíssima. E aí eu comecei a estudar artes, mas já produzia sempre. E eu lembro que houve para mim um desafio que foi o de estudando arte contemporânea. Eu fui trabalhar no Museu de Arte Contemporânea do Dragão, fiquei no Educativo, adorei também esse lugar de educadora, de pesquisadora. E aí, nesse universo da arte contemporânea, eu percebia uma série de preconceitos em relação ao desenho, à pintura, à coisa do retrato, a tudo isso que estava muito ligado a uma artesania e a uma tradição. Naquele momento em que eu comecei a estudar mais assim profundamente a arte contemporânea, estava tudo muito envolto de tecnologias, a galera fazendo vídeo e mexendo com outras coisas, então eu tinha medo de pensar assim, de dizer, não, eu sou artista contemporânea, né? Porque o que eu faço é tão antigo, eu desenho gente, né? Todo mundo já fez isso. É o tema mais batido do mundo. Então, eu tinha uma inquietação de
entender o que é que mais me motivava nesse... Por que que eu gostava de desenhar, gente, né? Porque eu gostava de olhar para as pessoas, porque eu gostava de ouvir as histórias delas, né? Isso tem a ver com a minha relação com a literatura e também com a história do meu pai, porque meu pai é escritor e eu acompanhei muito ele, assim, criança, quando ele procurava aqueles contadores de história antigos do sertão, né, aqueles repentistas, Sim. aquelas figuras que ele começava a perguntar e eu ouvia aquelas narrativas todas, eu adorava aquilo de ouvir. E, e aí a minha relação com o olhar estava muito ligada a essa escuta. Então, quando eu entendi que o meu desenho era aquilo assim que ficava no papel, era na verdade uma desculpa para eu olhar e poder me aproximar e ouvir essas histórias íntimas, aí assim caiu uma ficha, eu pensei, não, então o que eu faço eu vou entender como ações de desenho de escuta, em vez de falar de desenho de observação, vou chamar de escuta, e aí eu comecei a fazer uma série de ações dando alguns títulos, por exemplo, eu fiz uma na Unifor, no ano passado, na exposição da Unifor, que eu esqueci agora o título, e eu dei o nome de Beijo de Despedida para esse projeto. E aí eu anunciei que ia ficar em alguns dias, em alguns turnos, ouvindo histórias de despedida, que tivessem a ver com esse tema geral. E aí eu Sim. ouvi, Silviane, tanta gente, eu conheci pessoas que Nossa. eu acho que eu não conheceria nos ambientes que eu costumo andar, né, que eu jamais cruzaria. E pessoas que ficaram minhas amigas e que eu tenho um carinho enorme até hoje. Então, foi um momento tão rico que eu entendi o que era o meu desenho, que era muito Sim. mais isso de poder estar perto e ter esse prazer de olhar Sim. com esse objetivo de desenhar, o meu olhar é outro, assim, quando eu vou desenhar, né? Não é um olhar que a Sim. gente tem, né, ao longo do dia, nos momentos, assim, mais ordinários, sei lá, é um olhar que muda, tem outra atenção, Sim. e isso para mim é muito prazeroso, né? Combinar, poder ter a permissão de me demorar olhando, né, aquele rosto de alguém que muitas vezes eu Sim. não conheço e ouvir uma história que muitas vezes é algo dolorido, é algo que é muito íntimo e a pessoa confiar em mim, eu me sinto tão especial, eu me sinto como se aquilo Uma tudo cúmplice, assim, de uma coisa que só um total. segredo ali, um encontro, um segredo entre vocês, né? Aquele momento Sim, do e é um desenho também. aprendizado, é uma experiência assim incrível. E aí são coisas que, né, é um projeto que surgiu sem eu nem perceber, né? Foi uma coisa muito devagarzinho. Sim. Eu lembro que você fez um na Casa Absurda junto com o Daniel e vocês lá concentradíssimos lá. E a casa cheia Sim. de gente, vocês lá observando e conversando. E a fila enorme, eu, gente, não vai dar. Não vai dar. Todo mundo quer ser desenhado pela Ai, Raíssa e pelo saudade. Daniel. Meu Deus, não vai dar. A gente vai fechar a casa de manhã aqui. Mas é muito bonito observar, a gente observar também você, como você, essa paixão que você tem mesmo por esse momento do desenho em si, de observar as pessoas, de observar o detalhe. É muito bacana, assim. Eu pelo menos, esse dia eu fiquei de observadora e Eu foi lembro. bem legal esse projeto. Vamos ter que repetir aí, viu? Porque há pedidos. Ah, quero Raíssa, sempre. e esse Ah, desafio da casa absurda. Me fala um pouquinho. sim. Olha, eu estou aqui como representante da Casa Absurda, mas os outros colegas fizeram aqui um monte de perguntas para te Ai, fazer, que tá? ótimo. Quero E para saber de quem tudo. está aqui, olha, também pode mandar uma pergunta, tá bom? Que a gente vai ter um momentinho das perguntas para a Raíssa, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá. Essa parceria que a gente fez na Casa Absurda, que rendeu essas 5 exposições presenciais e que depois tivemos que se transformar nessa ocupação virtual, e a gente fez a contagem, já temos, se não me engano, 13 artistas até hoje, né, com o Rodrigo hoje, que Aham. está na nossa galeria de hoje. Como foi essa curadoria, assim, percorrer nessa diversidade desses artistas? Como foi chegar nesses trabalhos tão diferentes, tão potentes, e que muitas pessoas não conheciam, muitas pessoas que seguem a Casa Absurda
não conheciam, porque querendo ou não, a gente chega em outros públicos muito diferentes da nossa classe, né? Nossos amigos. Né? Então, como foi trazer essa diversidade desses trabalhos aqui, esse desafio de colocar um trabalho online, que tem, querendo ou não, tem essa frieza, né, ao mesmo tempo, de não ser ali aquele momento ali da galeria que a gente sabe que lá na Casa Absurda tem um outro clima, né? Mas aí, esses desafios, então a minha pergunta é essa, assim, como foi para você Então, fazer esse recorte e ainda assumir essa questão online, assim, como tu acha que está sendo essa recepção das pessoas também e dos próprios artistas que estão junto aqui com a gente esse desafio aqui do online, né? Estamos mantendo sim. aqui, né? Então, Silviane, tem uma coisa que isso de colaborar, né, com vocês, com esse espaço, vocês do teatro, eu fico assim, louca, eletrizada quando eu estou perto de vocês, porque se tem uma coisa que me inspira muito, é se vocês têm uma vontade de realizar, e vocês realmente fazem sem tanta demora, como eu percebo assim em outros campos, sabe? E isso tá perto de vocês me faz um bem danado. Eu sou louca por essa energia de vocês e eu acho que quando eu também coloco uma coisa na cabeça, eu quero fazer, eu vou e faço. E eu tenho um prazer enorme, assim, de poder, sei lá, dar uma de produtora, porque, assim, eu super admiro meus amigos produtores, porque eu acho bem mais organizados que eu. Às vezes eu tenho muita coisa na cabeça e nem consigo dar conta. Mas eu tento me inspirar mesmo nessa coisa da produção, porque eu acho que a curadoria tem um pouco disso, né? Mas eu acho que tem essa vontade, acima de tudo, de apresentar pessoas, né? Eu trabalhei em museu por um tempo, sou apaixonada por esse espaço em que pode haver, né, esse encontro e de entender aquilo, de perceber um potencial educativo, enfim, bem além disso, né, no trabalho de arte de uma maneira ampla, e a vontade, assim, de como eu me sinto, como é que eu posso dizer, atuante, assim, Sim, na rede, eu gosto de conhecer quem está produzindo, claro que a gente conhece sempre um pedaço, né, e sempre é um processo, essa pesquisa de qualquer curador, né? Uma pesquisa que está em andamento e é sempre um risco, porque é sempre um recorte, né? E o recorte deixa de fora sim. muita coisa. É, Então, assim, a gente já assume de antemão que é um recorte que sempre é pessoal, é a partir dos seus interesses, daquilo que sim. você costuma investigar, né? Então, mesmo sabendo disso, sabendo desses riscos, eu acho que é uma alegria gigante poder apresentar coisas que talvez estivessem guardadas ou coisas que você acha que tem um potencial incrível, mas que estão ali poucas pessoas viram, poucas pessoas têm acesso. Então eu acho que esse prazer de jogar no mundo, eu tenho demais esse prazer. E se eu percebo que tem alguém que tem um trabalho que me parece potente e que a gente pode dar esse empurrãozinho, eu faço questão de Tá ajudar nesse lá. sentido. E Isso é aí uma muito coisa, bacana. Porque você essa vontade de não só fazer os seus projetos, mas de fato botar para frente outros projetos que você gosta, que você tem afinidade, que você acha que precisa outras pessoas conhecer. Precisa ter esse startzinho, acho que tá pegando mesmo. A galera do teatro aí tá se contaminando com a galera do teatro. sim, total. Pois é, isso começa com vocês abrindo esse espaço e pensando na sala, né, delimitando uma área ali que vocês queriam dedicar para as artes visuais, né? Isso já é incrível, acho que é a primeira coisa. E aí, pensar nessas exposições no espaço físico é uma coisa, né? Porque aí você vai pensar em montagem, você vai pensar na composição desses trabalhos. As exposições que a gente fez, eu acho que só a do Tiago foi a última, né? Assim, a mais recente no espaço físico, que foi Sim, individual, mas todas as outras foram coletivas, né? Porque eu acho que tinha esse desejo de trazer mais gente, então, sim. de tanto apresentar mais artistas, foram recortes que tinham a ver
ou com o desenho, ou com a colagem, ou a figura humana. São temas que também me atravessam. Então, são pessoas assim que eu estou acompanhando. E, às vezes, artistas muito jovens, ou que não já produzem há muito tempo, mas que não expuseram ainda. E aí, nesse contexto da galeria virtual, a gente entendeu que há uma coisa interessante, porque muita gente pode encontrar, né, aquele trabalho. Assim, isso é legal. Eu acho que o desafio foi perceber que tipo de conteúdo faria mais sentido, né? Assim, eu acho que a gente vem apresentando artistas que trabalham com desenho, com pintura, mas alguns que trabalham com instalação, né, com vídeo, e eu acho que com música, e eu acho que é muito legal ter essa variedade, né? Agora, eu sempre vou conhecendo, e aí como é que eu posso dizer? O que sempre me preocupa de como manter essa diversidade, né? De a gente também não ficar num lugar confortável, de apresentar sempre as nossas redes, né? E, então, assim, tem a ver com eu mergulhar nessas pesquisas e conhecer e ir perguntando, né? Sim. Eu sei que tem vários e-mails que vai chegando também lá na Casa Absurda. Raíssa, me chama. E ela vai lá, responde a cada um com o maior carinho do mundo. Raíssa ou Raíza? Porque então, mulher, entre vogais é só dizer que eu aprendi. Todo mundo pergunta, exatamente, é Raíza. Mas olha, a maioria das pessoas já me chama Raíssa, então eu nem percebo mais assim no ouvido a diferença. É comigo, né? Diz assim, é comigo. É igual, não, se eu for dizer também o que me chamo de Silviane, Silvana, Silvânia, então é comigo, sou eu. Então, mais uma perguntinha aqui. Fala pra gente um pouco sobre como foi essa sua quarentena, porque eu sei que rolaram 2 projetos muito impactantes. Um foi o projeto do Nudes da Quarentena, foi sucesso, eu sei que você já fez várias lives falando disso. E também esse lançamento do livro com a Natifúndio. Então, assim, fala um pouquinho desses 2 projetos. Então, assim, a quarentena está sendo, né? Porque nem todo mundo voltou a trabalhar e a, enfim, frequentar todos os lugares. Mas como foi, então, essa quarentena produtiva para você? Esses 2 projetos que a gente destacou aqui. Fala um pouquinho desses projetos. E se tem novos projetos ainda para esse ano. Eu sei que tem uns spoilers aí que você vai dar pela Casa Absurda. Deixa para o final da live, para o povo ficar até o final. Mas fala um pouquinho desses 2 projetos, assim, como foi para ti nesse momento de quarentena, que querendo ou não, né, teve uma bad no começo para todo mundo, mas depois como nós artistas, né, começamos a criar dentro desse outro contexto, começamos a nos motivar também artisticamente de outras formas, né? Então, como foi esses 2 projetos para você? Fala um pouquinho aí para quem está aqui online. Eu fui para o interior, né, em março, acho que no dia 18 de março. Eu fiquei lá com os meus irmãos, com meus pais, a Catarina e a minha sobrinha, numa casa assim muito antiga, uma casa centenária, que não tinha forro, mas tinha lá os livros do meu pai, então eu me sentia em boas companhias, nas melhores companhias. E aí a gente voltou a viver aquela coisa que há muito tempo a gente não vivia, que era a família toda junta, né? E que era muito bom, mas ao mesmo tempo muita informação, né? De repente eu não tinha o meu momento assim de silêncio para ficar com o meu livro ou para ficar escrevendo, que eu acho que é um momento tão importante quanto, né, o de encontrar, esse de você curtir a solidão. Eu acho que é necessário a gente que trabalha com criação, né? Mas ali eu tive que me adaptar naquela dinâmica, né? Eu que tenho filha, assim, claro, né? Tenho que ir na onda dela. Sim. E aí, mas a gente tem que se reinventar, né? Eu sou muito inquieta, como vocês estão sempre inventando coisas e mais projetos. Eu acho que
Eu também, eu não consigo não ficar nesse ritmo, né? Que é algo que é saudável para mim. Eu acho que se eu paro, eu acho que tem alguma coisa estranha, assim, não sou eu. E aí, essa ideia do nudes surgiu numa conversa com uma pessoa muito querida, e a gente falando sobre essas relações virtuais, né, o papel das selfies, dos nudes, né, que é uma coisa um tanto estranha, mas que tem se tornado comum. E aí, esse meu amigo Marquinhos, ele comentou que uma amiga dele tinha criado um grupo no WhatsApp de compartilhamento de nudes. E eu achei tão ousada, né? Eu, caramba, uma mulher, que massa isso. Aí fiquei pensando, na mesma hora ele falou, fiquei com aquilo na cabeça assim, caramba, e se eu tivesse esse material, sei lá, um grande arquivo de nudes de pessoas que eu não conheço, o que é que eu faria com isso? Porque o corpo, a figura humana sempre foi meu tema, né? Sim. Sempre. Isso do retrato. Então, aquilo ficou na minha cabeça e aí eu decidi, assim, foi bem depois, foi logo depois, eu imaginei, vou criar, assim, meio que brincando, né? Um edital, como se fosse um edital, O mas uma edital durou o quê? chamada. 2 horas? Porque eu vi que Mulher, você publicou e depois, chega, não tem mais, não tem mais vaga. não, eu acho que ficaram uns 2 dias, eu acho que foram 2 dias. E aí eu resolvi, as redes, né, o Instagram é hoje o lugar, ainda mais naquela condição, né, daquele início dessa quarentena, é o lugar onde eu mais vou poder chegar a outras pessoas, né? Então, Sim. vou usar isso ao meu favor e vou continuar fazendo os meus desenhos a partir desse convite, né? Então, eu expliquei que eu faria desenhos a partir de nudes, e que eu receberia por e-mail, enfim, coloquei lá de um jeito muito As objetivo. regrinhas, né? Eu vi que foi bem É, explicadinho. sim, e que eu tentaria dar uma visibilidade assim a diversos corpos, né? Pensando que poderia ter muita coisa padrão, assim, no tipo de postura, eu não sei, eu queria uma coisa que me desse vontade de desenhar, né? Então eu queria coisas diferentes. E aí eu recebi coisa demais, mulher, tanta coisa. Eu acho que eu vi tudo, mas até hoje, de vez em quando, alguém me manda querendo encomendar. Eu não tenho mais tempo para fazer. Mas o curioso desse projeto é porque, primeiro, eu me dei conta de como o retrato, esse retrato feito a desenho, né, pela pintura, é algo que parece que as pessoas elas se sentem muito valorizadas quando elas são retratadas. A gente acha que já está, que isso não acontece mais, porque parece tão comum, mas aí é diferente o status da imagem, do desenho, da Sim, pintura para a foto, né? sim, E eu comecei a me questionar sobre uma série de coisas. Primeiro, sobre por que em relação à foto, à fotografia, há essas censuras, né, já das redes, que a gente sabe que tem com sim, mamilo de sim. mulher, né, uma série de coisas. E por que as pessoas se referem ao retrato desenhado como mais artístico do que a Do que foto? a foto. Então, só isso daí já traz uma série de questões, né, que tem a ver com... Então, quer dizer que a foto, ela ainda está nesse lugar do registro do real, é um documento, e o desenho não seria, mesmo esse desenho de observação, então o desenho ele abre mais espaço para algo ficcional. Nem Sim. acho que sim, porque eu acho que a foto, é claro assim que no momento em que cada um fez, houve uma montagem, Houve houve uma uma, preparação, um pensamento sim, de uma construção cenário, de né? si, Não deixa de exatamente. ser artístico nesse sentido, né? Sim, não deixa de ser uma invenção, né? Uma Sim, ficção também. sim, Uma parte de o que é que eu vou querer mostrar de mim aqui, exatamente. que né, eu vou apresentar. E aí, várias questões sobre o que seria a nude, qual é o Sim, papel, né, da nude. Então, é sempre o papel de, é, como é que eu posso dizer, de trazer uma relação mais ligada à sexualidade dentro dos relacionamentos amorosos, ou será que a nude eu vou fazer quando eu me acho bonita,
acho que eu gosto do meu corpo daquele jeito e faço uma coisa bem mais para mim em primeiro lugar do que Sim. algo que eu tenho que mandar para o outro e que quer dizer que se eu mandei, o outro tem que mandar. Parece que às vezes há umas regrinhas, né, dentro desse E aí, universo das isso, e redes. surgiu isso, e surgiu muita coisa. E aí comecei a perceber também que pessoas me mandavam mais, né? Me mandavam mais fotos, mais mulheres. Aí eu acho que tem a ver, talvez, com o fato de eu ser mulher e de mais mulheres se sentirem à vontade. Dos homens que me mandaram, poucos eram héteros, a maioria eram gays. E os homens gays e as mulheres tiveram uma diversidade bem maior de enquadramentos, posturas, e homens héteros, na maioria das vezes, eram as mesmas posturas, assim, Sim. Era algo que se repetia. Então, há uma série de estudos que você pode fazer a partir dessa imagem, desse corpo, que é uma performance, né? E de como que, da relação com o gênero. Sim. E, enfim, a relação com o que é erótico, né? E meu pai, por exemplo, ficou um tanto incomodado no começo do projeto. Ele tem Instagram e aí ele... Não, minha filha, tem uns assim que tudo bem. E olha que meu pai, ele é bem assim, na família dele, ele é o cabeça aberta, né? Sim. Alguns tudo bem, alguns é bonito, mas tem uns que... Tem uns que são muito vulgares, assim, não gosto, minha filha, desculpe, mas eu tenho que dizer. E aí eu ficava conversando com ele. Não, isso aqui eu ficava conversando, pai, o que é que tu não gosta? Esse aqui não, isso aqui é muito explícito. E, enfim, aí tem a ver muita com isso, né? coisa. Porque a pessoa escolheu mostrar daquele jeito pra você, né? Assim, por isso tem a ver com o gênero, né? Também. Sim, sim. Como eu quero mostrar uma pessoa mais assim, né? Mais apresentada, ou mais, né? Mais tímida. E aí teu pai já foi observando isso. Já. E assim, foi muito engraçado quando surgiu assim nas redes sociais, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa repercussão também, assim, como foi isso nas redes sociais, assim, qual é o retorno que tu teve das pessoas. Porque as pessoas, querendo ou não, já sabiam que iam ser desenhadas, né? Assim, as que mandavam já sabiam, já tinham esse querer em ver o corpo desenhado. Mas aí como foi também a recepção, além das pessoas que foram desenhadas, de outras pessoas, assim? Tu teve algum retorno? Como que foi? Tive, assim... Porque o do teu pai já foi de cara. Assim, foi. Não, as pessoas me enviavam por e-mail, né? E aí antes de publicar, eu normalmente enviava para a pessoa o desenho antes. A pessoa, por exemplo, dizia se eu deveria marcá-la ou não. Alguns faziam questão de eu marcar. Até porque isso de marcar, é engraçado que muita gente dizia, olha, tô agora com um monte de crush agora porque eu publiquei aquele desenho. Então, olha aí, a Raíza Cupido, ó, adoro. Bota aqui no currículo, deixa eu editar, né? Aqui. Raíza Cupida. Artista visual e Cupida. E aí isso era muito engraçado, mas... E aí muita gente me falava... Às vezes a pessoa mandava só a foto mesmo, mas muita gente me falava sobre... como foi fazer aquela foto. E teve muita gente que disse que foi um desafio, que queria muito ser desenhado, mas que não se sentia tão à vontade com o corpo, e que aquele momento foi um momento importante, e ver o desenho foi algo assim... para eles assim, foi uma experiência muito boa. Eu me senti tão feliz, porque... isso da gente se olhar, né, da gente se gostar, é algo tão primeiro, né, tão básico, mas por conta dessas ideias de padrão, né, de corpo, tantas vezes a gente se distancia, né, desse amor próprio, sei lá, desse cuidado de si. Então eu me senti importante quando eu tinha esse retorno, né? Que bom. E em relação aos comentários, assim, em geral, eu imaginei que fosse ter muita gente com um olhar, assim, de uma crítica, ou então, enfim, achando que era um conteúdo inadequado, sei lá. Mas, no geral, foi muito bom. Eu lembro de, assim, algumas pessoas, às vezes, comentavam... eu desenhei 2 pessoas trans, uma menina trans e um cara trans, e... Eu lembro que teve um comentário de uma senhora
dizendo assim, como se não estivesse entendendo bem o que era. Eu não lembro como foi, com que palavras. E as próprias pessoas que estavam ali acompanhando a postagem responderam de um jeito tão incrível. E assim, eu nem precisava falar nada, sabe? Eu via que ali estava já acontecendo um diálogo e que aquilo me Debate. interessava muito. Que é ótimo. É E porque os então, assim, comentários, assim, teve eram um grande debate, né? muito. Um grande... E era muito engraçado, muita gente se apaixonando. Menina, eu morria de rir. E aí teve uma repercussão inesperada, porque tem um podcast que chama Sexoterapia, da UOL, que são as meninas muito legais, não vou lembrar o nome delas, e elas falaram num dos episódios assim do início da quarentena, elas, no final do programa, elas comentaram do projeto, na época eu ainda estava recebendo, e porque assim, eu abri uma vez, né, recebi demais, vi que não ia dar conta, depois eu consegui mais papel, abri de novo, e aí muita gente veio falar comigo, aí eu fiz, me convidaram para um pessoal, umas meninas de Salvador, que eu acho que são jornalistas, me convidaram, aí foi uma live, foi para um lugar assim, mais uma discussão de corpo e sexualidade, Sim. mas, enfim, com a Iana do Porto Iracema, eu nem lembro mais, mas teve uma Muita repercussão que para gente. mui foi Coisa inesperada. boa. Raíssa, a gente tá com o tempo um pouco apertado, porque eu sei que se Tá. deixar, a gente faz umas 3 lives aqui conversando, porque é muito. Tô dizendo que a sua quarentena foi produtiva. Fala um pouquinho pra gente antes, que já já nós vamos para os momentos finais do Tá. projeto, então, porque o Nudes tu já tá vendo aí, né? Já rende assunto. Rende. Inclusive, rende uma tese aí, se você for analisar essa questão do corpo, de mandar foto, enfim. Bom, Sim. mas vamos falar um pouquinho do projeto da Natifúndio, que você fez esse lançamento do livro. Fala um pouquinho pra gente desse projeto. Nós temos ainda, deixa eu só olhar aqui o tempo. Nós temos ainda 15 minutinhos, dá tempo de conversar um Tá. pouquinho também. E depois a gente vai para o momento Marília Gabriela, que eu te falei, que é tipo. O que Raíssa está cozinhando? O que Raíssa Ai, está meu lendo? Deus. Mas fala um pouquinho então do lançamento do livro. Tá, vou tentar falar bem resumidamente. Eu e a Bianca, da Nadifúndio, a gente já tem assim uma relação de muito tempo. A gente estudou juntas, já trabalhou juntas. Ela é uma das minhas amigas mais próximas. E a gente já tinha vontade de pensar uma publicação que fosse coletiva, com esse tema de memórias, de relações que não deram certo, assim, que tivessem a ver com dor de cotovelo, coisas nesse sentido, assim, de corações partidos. A gente Olha, já tinha esse vocês interesse. gostam desse assunto já. Vai... A gente gosta. Isso é cupida. Já fez o beijo de despedida. Agora esses assuntos tem que botar no currículo. Né? Sim. Desata os E nós e traz aí, seu amor em 3 dias. desata. Mas é isso, desata, porque o que é que a gente pensou é que naquele momento da quarentena, que a gente ainda estava muito isolado, a Bianca lá em Portugal e eu lá no sertão, a gente percebeu que nos nossos grupos com outras amigas, como era um momento propício para essa escuta de si, como era um momento interessante para a gente relembrar de relações, assim, refletir o que é que não deu certo e, enfim, encarar algumas dores, né, alguns pequenos, grandes sofrimentos, até para poder fechar alguns ciclos, né, como esse momento de a gente olhar para essas feridas, como é um momento em que a gente cresce, né? Sim. E esse amadurecimento, esse momento assim que a gente tinha que se voltar mesmo para essa escuta. E aí a gente entendeu que podia colocar também de um jeito bem claro, a partir da página da Nadifúndio, como uma convocatória. A gente não quis estabelecer assim, um formato, se seria, né, poema, conto, crônica, a gente deixou bem aberto, teve até carta. E o tema seria esse, de histórias, né, que tinham a ver com memórias de corações partidos.
Sim. e eu iria fazer uma ilustração para cada texto. A ideia, eu não lembro se eram 30 textos que a gente iria escolher, porque aí a Bianca fez um cronograma que ficou apertado, assim, a gente tinha um tempo para receber, e o tempo que eu teria para desenhar era muito curto, então não podia ser muito mais que isso. E a Sim. gente faria essa publicação digital, e aí também a gente recebeu muita coisa. Silviane, eu tinha esses números, eu até tinha decorado, porque eu tinha ficado muito passada quando eu vi o tanto de coisa que a gente... E porque a seleção a gente que fez, né? Que foi Sim. super difícil, porque Ler eu e cada ela, um e a gente conversa. leu tudo isso, a gente Nossa. adorou, né? A gente Não, adorou ler imagina. tudo. Para mim, é isso, assim, é muito rico, essas coisas me atravessam e Sim. começam a me constituir também, né? Mas aí a gente não conseguiu, então, fechar em 30. A gente, eu acho que na publicação ficaram uns 33 e a gente colocou mais alguns, não sei se 20 ou mais que isso, no site também, porque tinha muita coisa boa. A gente imaginou que haveria muitos textos, assim, interessantes nesse sentido de um desabafo, mas a gente não Sim. imaginou que em termos de qualidade literária seria tão bom. E teve coisas incríveis, assim, teve coisas assim que a gente lia e a gente tinha certeza que aquela pessoa devia ter uma trajetória na literatura. E realmente Sim. teve gente já escritor com livros publicados, mas gente assim de muitas áreas, né, de muitos lugares do Brasil. Então foi incrível poder juntar esse pessoal tão diferente, de idades diferentes, né, de caminhos tão diferentes nessa Caminhos. publicação, e de perceber como ficou bonito, sabe? E aí teve uma coisa que foi assim, a gente, nem sei te dizer assim, a gente ficou meio espantado, porque a Silene, foi uma moça que enviou um poema lindo que a gente de cara selecionou, Sim. e era um poema de despedida, assim, ela falava disso, assim, de ir embora, e ela faleceu nesse período, antes da gente publicar. E aí Nossa. eu conheci pessoas próximas dela, uma grande amiga era próxima dela, aí eu fui saber da história. E aí, assim, a gente fez o livro aí em memória, né, a Silene, Uhum. e aquilo pegou a gente, assim, e naquele momento de quarentena, né, É. a gente, nossa, eu e a Bianca, a gente ficou, assim, pensando muito no que é que significava Fica isso. aquilo, Como essa porque despedida, né, chega de uma outra forma, né? claro, claro. E aí foi uma experiência maravilhosa. E tá no mundo, no blog lá a gente ainda tá colocando aos poucos. Eu não fiz o desenho de tudo, mas é isso. Eu percebi que eu adoro poder fazer essas chamadas e a gente não saber, a gente não ter controle do que é que vai chegar, né? Porque é sempre muito surpreendente. Ai, que bom, Raiz. Que bom. Continue fazendo essas chamadas, esses editais, por favor. Meu celular está quase carregando e ele deu um apetinho aqui. Tá, Deixa, tá. Raiza. Vou chamar de Raiza agora. Raiza. E para 2020 ainda, a gente sabe que tem um convite aí que a Casa Absurda lhe fez para você é, abrir a galeria presencial não é, quando voltarmos, né? Se der tudo certo. Mas tem outros projetos, assim, fala um pouquinho dessa perspectiva, assim, de voltar lá na Casa Absurda, você agora ocupando a galeria, e se tem outros projetos que vão vir também para a Casa Absurda, ou de outros projetos também em outros lugares, porque esse 2020 aí estamos em agosto, né? Não podemos abandonar esse ano ainda. Então tem Aham. até dezembro ainda muita coisa para acontecer. Ou se de repente vai rolar um outro edital aí que você já está em mente nas redes sociais. Fala um pouquinho assim desses projetos ainda desse ano. Eu não sei se vai Sim. dar tempo para as dicas, tá?
Mas se Tá, não der tempo para vou as tentar dicas, correr. você Vou vai ter tentar que depois correr. mandar para a gente postar nos stories, porque queremos Tá saber o que massa. que Raíssa está lendo, o que que Raíssa está Olha. assistindo, o que que Raíssa está cozinhando, viu? Ah, Já vou deixar aqui disparado, porque se não der tempo, você vai mandar para a gente. Fala um pouquinho então tá dos ótimo. projetos, se ainda tem algum, como é que Então, tá? de projeto meu, assim, eu estou tentando me concentrar na escrita de um projeto para o doutorado que tem a ver com cinema. Uma ideia assim, é uma coisa muito no embrião, mas que eu tenho que parar, né, para me concentrar, só que eu tenho trabalhado muito com ilustração, e aí eu tenho que me organizar melhor. Em relação à casa, o que eu tinha bem em mente assim para esse ano, antes dessa coisa toda acontecer, era uma exposição individual da Jamile, porque eu fico na cola dela, Jamile Queiroz, ela tem produzido aquelas máscaras, né, aquelas Sim, peças de crochê incríveis que eu acho que levam o crochê para uma outra noção do que é o feminino, né? Leva para uma noção bem mais estranha. E eu acho sim, que isso me interessa muito, né? Tirar o crochê daquilo que é romântico demais, né? Eu acho que sim. ela faz isso e o trabalho dela tem uma força muito incrível e ela tem muito material, mas aí eu queria organizar para poder apresentar, né? A gente pensou muito nisso e agora é um projeto que a gente tem, a gente não sabe quando, mas sem dúvida na Casa Absurda a gente ainda vai fazer essa aventura. Vamos E sim. aí, e aí o Jota me falou disso, de reabrir a casa, a galeria, né, com uma exposição minha. Eu tenho muito material, mulher, porque eu vou produzindo, eu vou Eu produzindo, e aí, imagino. para mim é Eu acho que a gente importante vai esse ter que momento. ampliar a galeria para te receber. Vai ter que botar o jardim. Não, mas então eu vou produzindo muito, mas nem tudo é interessante, assim, nem Tem tudo eu acho que. que vai entrar, né, num recorte. Aí o importante disso de ou você fazer uma publicação ou expor, né, num espaço físico, é porque você vai olhar para aquele conjunto de coisas que muitas vezes são feitas aleatoriamente, você Sim, percebe o que é que se repete, o que é que atravessa, né, o que é que não conversa com aquele conjunto, enfim, aí esse olhar que é o olhar mais curatorial, né? Isso eu acho que é importante para poder você dar unidade, né? Aquilo que você queria perceber, o que é uma série, né? O que você fez, mas que não volta com muita sim. força em outras, né? E aí eu acho que vai ser interessante organizar esse Vai recorte. sim. Eu quero muito. Vai ser um desafio, vai ser bem Vai legal. A gente está ser. pensando, né, em se voltar tudo ao normal devagarinho. Talvez a galeria seja um lugar que a gente consiga abrir, já que não tem um público, uma aglomeração. Agendando, né? Lá para o fim de setembro, talvez a gente consiga trazer a Sim. Raíssa lá na casa. Antes das dicas, vou aproveitar aqui para divulgar que hoje, Raíssa Valor da Jamile Queiroz, além da Jamile Queiroz, tem outros artistas. Para quem não sabe, desde 12 de maio até agora, estamos na. Nossa, é um minuto que está faltando. Bom, Vixe! eu vou aproveitar aqui para divulgar rapidinho. 18 horas Tá. teremos o lançamento da galeria virtual Hum, num combo. Então pegamos 11 artistas, colocamos num vídeo e vai estar lá no YouTube na Casa Absurda às 18 horas. Então eita! vai ser muito bom ver todo mundo junto também, porque aí você consegue ver bem essa linha curatorial que Sim. Raíssa trouxe tão bem. Aí, se eu não Bom. sei se vai dar tempo você dizer as dicas. Então, você vai Eu ficar acho nos que devendo essa. tá, pronto, Mas tá fala ótimo rapidinho, esse então, o que é mano. que Raíssa tá lendo? Um minuto. É assim, ó. Eu tô lendo muita coisa. Se tu ver aqui Eita! meu quarto, mas assim, no momento que eu tô lendo com mais paixão é o Amos Oz, é um livro que chama de Amor e Trevas. Eu me apaixonei por esse escritor israelense. Eu tinha lido duas obras dele, mas nessa quarentena eu fui comprando tudo que eu via dele, assim, e tô nesse encantamento. É Vai um livro fazer em primeira fotinho e marcar pessoa. a Casa Absurda. Vou, pronto, massa, faço isso sim. E tá assistindo alguma coisa? Cozinhando alguma coisa?
Se eu assisti, não, porque o meu lugar era o Não teve cinema. tempo. Eu sempre via filme no cinema. Eu acho muito estranho ver assim, eu não consigo ver em computador. Isso me faz uma falta. O cinema para mim era um lugar de Eu terapia. também. E cozinhando, eu adoro cozinhar, principalmente assim, tortas, coisas no forno, com vegetais. Eu não sei fazer carne, não consigo pegar em carne crua, apesar de gosto de Então, comer carne, não sou vegetariana. então vai Mas não mandar sei se receitinha depender de de mim, vegetais também para casa absurda. mandarei uma Raíssa, receita de 10 uma massa segundos, 10 delícia. segundos. Eu vou te